Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, em primeiro lugar eu vou ter que pedir desculpas a cada um de vocês porque dessa vez o Fora de Curva vai sair bem mais tarde do que o normal. Eu ia entregar o material mais cedo para vocês, mais completo, mas um grande inimigo me atacou agora e eu tive que recomeçar todo o trabalho. O inimigo chama-se cartão de memória da filmadora. Simplesmente deu algum problema nele que necessitou ser formatado, não deu para salvar a informação do vídeo que eu havia feito há mais ou menos 1h30 atrás. Então, o jeito é começar tudo de novo. Mas pelo menos já sei o que falar, já fiz algumas reflexões, como eu sempre faço, durante a gravação do vídeo anterior. Então, vida que segue, vamos em frente e hoje nós vamos tratar sobre alguns assuntos. Eu estava reclamando muito nos vídeos anteriores da falta de informação a respeito da economia brasileira nessa época do mês. Mas ontem chegaram os dados da produção industrial e daí no vídeo anterior eu já manifestei a minha preocupação sobre o efeito dos juros sobre a produção das fábricas brasileiras, parece que está começando a impactar. E hoje, gente, chegou um festival de informações. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, mas sem abrir mão de uma certa profundidade para que vocês possam se posicionar em relação ao que está acontecendo no que tange a conjuntura econômica brasileira. A primeira coisa que eu queria tratar é a respeito da alta dos combustíveis aqui no Brasil. Sim, em função da guerra entre Ucrânia e Rússia, o preço do petróleo disparou, já está superando de longe US$ 120 o barril, pode chegar muito mais. E é verdade também que durante os últimos 60 dias, mais ou menos, a Petrobras vem segurando o preço da gasolina, do diesel e do gás, esperando que esse mercado se estabilize com preços mais razoáveis, mais baixos. Só que isso não aconteceu, e mesmo sendo uma estatal SA, que eu nunca entendo como isso funciona direito, mas não vem ao caso agora, a empresa não teve mais como segurar preço a despeito de todas as pressões políticas para isso. Então, como diria Maquiavel, vamos dar as notícias ruins de uma vez só e as boas devagarinho. Eles reajustaram ao nível da refinaria, em média, o preço da gasolina em 18,8%, saindo a R$ 3,86, como eu falei, na refinaria, e isso deve resultar num preço da gasosa a mais de R$ 7,00 na média do mercado brasileiro a partir de amanhã, sexta-feira, dia 11 de março de 2022. O diesel foi reajustado em 24,9%, saindo do atacado a R$ 4,51 por litro. Também no âmbito do posto de gasolina vai ter um aumento bastante significativo e isso vai acarretar em vários problemas para a gente aqui no Brasil, especialmente com relação à inflação. Mas essa é uma situação global, não adianta, e juros altos não vão conter essa alta de preços circunstancial. Esse é meu tradicional já debate com o Banco Central. Não adianta subir juros. Isso não vai deter a inflação. Mas sobre isso, gente, até nós comentamos no Fora de Curva de ontem, dia 9 de março, que me parece começar a ficar palatável que em situações de emergência como essa, onde os preços do petróleo estão efetivamente distorcidos por circunstâncias, no caso a guerra, é até razoável que o Congresso Nacional e o Poder Executivo construam alguma forma o menos danosa possível para garantir a manutenção de preços de combustíveis em patamares pelo menos razoáveis. Isso aí pode passar por alguns pontos. O primeiro, sim, é redução emergencial de impostos, especialmente ICMS. E o segundo, pegar os dividendos acumulados pelo governo brasileiro nos últimos anos pelo lucro da Petrobras e investir esses dividendos ou retornar esses dividendos à sociedade, subsidiando os combustíveis, gasolina e diesel mais baratos, e gás de cozinha também, através desse fundo. A terceira opção que nós temos é talvez um subsídio direto, que tem que ser temporário e que sairia dos cofres públicos. Nós vamos ver qual a proposta que vai vencer no âmbito do Congresso Nacional sobre essa questão e ver se será sancionada ou vetada pelo nosso presidente da República. Mas deixando sempre claro, essa é uma situação emergencial. Em situações emergenciais, sim, nós podemos, talvez até devamos, perverter um pouquinho as regras do mercado até que essa emergência se desfaça.
A segunda questão que eu quero tratar com vocês também é relacionada de forma muito próxima com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Trata-se da importação de fertilizantes que talvez não cheguem no Brasil por conta dos embargos comerciais globais e pode prejudicar sim a safra de 2022/2023, o que seria uma pena para o nosso país, para o agronegócio e para milhares de municípios que vivem do setor primário. A solução mais palatável encontrada até o momento é liberar a exploração mineral das terras indígenas, especialmente aquelas afluentes do Rio Madeira, que contém potássio, calcário, uma série de fertilizantes minerais importantíssimos para manter a produtividade agrícola do país. Essa questão foi aprovada no Congresso Nacional, a tramitação em termos de urgência, por 279 votos a favor e 180 contra, e assim a questão vai acelerar mais e deve ter um desfecho já em abril na nossa Câmara dos Deputados. Espero que seja um desfecho favorável, que garanta o fornecimento desses insumos fundamentais para a produção agrícola e que garanta a sustentabilidade de centenas de milhares de empregos no interior, nos pequenos municípios do nosso Brasil. Também hoje saiu uma informação interessante, que foi o resultado das vendas varejistas do Brasil em janeiro desse ano. São os primeiros indicadores de 2022 sendo divulgados e é importantíssimo que nós estejamos de olho neles, porque a partir dessas informações nós podemos começar a pensar ou imaginar o que vai ser o resto do ano. Pois bem, segundo a grande imprensa, que usa aquele conceito dessazonalizado, que eu não gosto muito, que isso inclui uma série de expectativas racionais que não existiram em momentos de pandemia, mas vamos lá. Segundo esse indicador dessazonalizado, as vendas do varejo em janeiro agora de 2022 cresceram 0,8% em relação a dezembro. Como eu falei, não é real, é dessazonalizado. Eu pessoalmente prefiro bater janeiro com o mesmo período do ano passado, ou seja, janeiro de 2021. E nesse ponto, e usando também aquele conceito de vendas ampliadas, que vai incluir material de construção e veículo, que são coisas que a gente compra mesmo, então tem que ser incluído, as vendas varejistas no Brasil registraram queda de 1,4% na comparação janeiro de 2022 janeiro de 2021. Pode ser um resultado ruim, pero não mucho. Por que não? Porque ele tem que ser inserido dentro de um contexto que eu vou mostrar nesse gráfico que entra agora na minha frente. Vocês podem ver aquela coluna alta referente a abril de 2021, quando as vendas do varejo aumentaram absurdos 40,9%. Isso é claro o efeito da compensação do período de pandemia, quando todo mundo ficou trancado em casa, as lojas fechadas, com exceção de supermercados, farmácias e material de construção e algumas conveniências. As vendas cresceram naquele abril do ano passado, porque, primeiro, a base comparativa era muito deprimida, e, em segundo lugar, as pessoas estavam voltando a consumir depois de algum tempo, presas em casa e, portanto, com anseio de comprar coisas que não conseguiam, chamado consumo reprimido. Esse fenômeno aconteceu também em maio, em junho e se encerrou em julho. A partir de agosto aconteceu o efeito inverso, ou seja, a ressaca dessa situação. Tendo como base de comparativo o período de maiores vendas para a recuperação desse consumo reprimido, as vendas, pelo menos estatisticamente, começaram a cair. Então, caíram 3,9% em outubro, 7% em novembro, e aí essa ressaca começou a amenizar, chegando agora em janeiro a 1,4%, quase indo para o 0 a 0 e provavelmente a um crescimento que, se não acontecer em fevereiro, em março e abril deve estar ocorrendo. A recuperação do varejo brasileiro deve estar efetivada a partir do final do primeiro trimestre desse ano. Alguma coisa pode dar errada nisso? Pode. Questão dos juros. Já prejudicou a indústria em janeiro e talvez prejudique o comércio e serviços nos meses posteriores. E aí eu vou fazer um apelo de novo, pessoal do Banco Central. Vamos parar com essa palhaçada de aumentar a Selic, porque isso não vai resolver a inflação brasileira. A única coisa que vai acontecer é provocar uma brutal recessão no nosso país,
sem vantagem alguma, a não ser para aqueles que querem viver de rendas, que efetivamente não são a maioria, ou nem perto de um percentual minimamente razoável da nossa população. Então, pessoal aí do Banco Central, vamos tomar juízo e reverter essa alta de juros, preferencialmente para quedas bastante contundentes a partir da próxima reunião do cupom, que deve ocorrer agora em abril. Um outro dado importantíssimo divulgado hoje foi o emprego formal do Brasil em janeiro também. Essa informação vem do CAGED, do Ministério do Trabalho, e mostra um crescimento frente a dezembro do saldo de 155.178 vagas a mais no mercado de trabalho brasileiro. A imprensa, lógico, falou: não, esse dado foi ruim porque no ano passado a alta foi de 257 mil empregos. Olha, ou eles não sabem do que estão falando a respeito de emprego, ou não estão sendo muito éticos nessa afirmação. No ano passado, em janeiro de 2021, nós estávamos em plena recuperação do desemprego, das dispensas ocorridas no decorrer dos 2 últimos anos, 2020 especialmente, em função do isolamento social, do fechamento de empregos provocado pela Covid. Então é lógico que no ano passado a geração de novos empregos foi muito maior. Agora, se nós pegarmos uma série histórica, como nós temos aqui na frente, nós vamos observar o que é? Que esse resultado de alta de 155 mil novos postos de trabalho em janeiro só foi superado, evidentemente, pelo ano passado e pelo já longínquo 2010, quando o Brasil estava recém saindo daquela crise financeira internacional provocada lá pela venda de imóveis nos Estados Unidos. Isso aí dá para explicar, mas acho que não é o caso agora, né? Mas foi sim a superação de uma crise. Então, o dado é bom e aquela velha pergunta de novo: será que essa alta de emprego vai se manter? Eu vou dizer que até alguns meses atrás eu estava muito otimista, muito confiante nesse sentido. Mas, de novo, em função da rota dos juros, eu acho que essa recuperação corre um grande perigo. E um outro dado que saiu hoje, quem publicou foi a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura, é extremamente positivo. A última previsão de safra dá conta que a nossa colheita, nesse período entre 2021 e 2022, deve chegar a 265,7 milhões de toneladas. É um crescimento da ordem de 4,3% em relação à safra do ano passado e dentro de um contexto comercial muito bom, porque frente a essa guerrinha que está tendo lá na Europa, os preços dos alimentos devem subir bastante nos próximos meses. Isso se prejudica o nosso consumidor das grandes cidades, beneficia muito as cidades do interior do Brasil, pequenos e médios municípios que vivem da agricultura. E essa questão tem riscos? Sim, no futuro tem riscos, por quê? Porque nós estamos, como eu falei antes, ameaçados de não receber fertilizantes em quantidade necessária para preparar a próxima grande safra do Brasil. Aí fica mais importante aquela questão que eu também já abordei no decorrer desse vídeo, no sentido de aprovar de uma vez por todas a exploração, a extração de fertilizantes ribeirinhos ao Rio Madeira, território indígena. Imagina só, os indígenas, donos daquela área, podem extrair ou podem contratar empresas para extrair esses minerais e se beneficiar economicamente muito disso. Sim, eles têm uma cultura que deve ser valorizada, deve ser preservada, mas vamos nos colocar na pele deles. Será que nós gostaríamos que a nossa cultura aqui fosse preservada às custas da nossa estagnação material? Por exemplo, meu tempo de jovem não tinha celular. Então quer dizer que, por uma questão cultural da minha época, do estilo de vida que eu tinha há 30, 40 anos atrás, eu vou ter que me recusar a usar as coisas mais modernas oferecidas pela humanidade? Pô, coloca isso para os índios. Por que eles têm que morar em ocas, lugares inseguros, só para preservar a cultura deles? Pelo que eu saiba, a cultura se preserva de outra maneira.
é bom registrar tudo, é bom arquivar todo o conhecimento deles, mas é um pensamento horrível, é um pensamento hipócrita querer impedir que esses brasileiros tenham uma evolução material, tenham mais conforto e adquiram novos conhecimentos que o mundo vem oferecer. E fechando o Fora de Curva de hoje, gente, eu tenho uma historinha daquelas para contar para vocês. Mas antes vamos imaginar o seguinte, você aí do outro lado da tela, imagina que você tem um botequinho em qualquer lugar, pensa no lugar que mais lhe agrada para ter um barzinho, e ele está cheio de água, água de coco, cerveja, vinho, uísque, refrigerante. Então, você é especializado em matar a sede das pessoas. Mas acontece um problema muito sério. Em função de algum problema climático que não vem ao caso, para de chover durante um mês, um semestre, um ano, 2 anos parou de chover. Então, onde você tem a bodega, como fala meu grande amigo Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL, somente a sua loja tem estoque dessas bebidas. Somente você tem estoque de líquido para matar a sede das pessoas. E aí, diante dessa situação, você vai vender o seu estoque ao mesmo preço que praticava no momento em que tinha várias pessoas vendendo e abundância de água? Se você disser sim, então eu sinto muito. Eu vou lhe recomendar que procure uma consulta psiquiátrica ou psicológica. Por quê? Essa é uma lei tradicional do mercado. Quando a oferta é pequena, os preços sobem. E agora, gente, vai a nossa história que é verdade, não é ficção. Nós sabemos que o preço do petróleo subiu um monte, mais de 20% nos últimos 30 dias. E isso evidentemente impacta a vida, não só dos brasileiros, mas de todo mundo. Por que subiu o preço do petróleo? Não que tenha menos petróleo ofertado, mas porque os países estão impedindo a venda do petróleo russo. Ou não estão comprando, estão vendo com maus olhos quem está comprando o óleo dos russos. É lógico que um grande produtor sai do mercado, como já saiu Venezuela e Irã, em função também de embargos comerciais. O preço do nosso ouro negro, como falam, agora está valendo como ouro mesmo, vai lá para cima, vai lá para as estrelas. E aí chega o todo-poderoso presidente dos Estados Unidos, Biden, tenta marcar uma reunião com Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes com o singelo pedido de baixar o preço desse petróleo ou aumentar a produção para baixar o preço. E eles vendo essa oportunidade única de ganhar mais um dinheirinho na venda do seu principal produto, o que vocês acham que eles iam fazer? A declaração foi única. Disseram, entre eles, eu imagino, no meu, não violão. E não receberam o presidente dos Estados Unidos, todo presidente, o sujeito mais poderoso do mundo, para uma reunião para tratar sobre esse assunto. Que pessoalmente eu não achei nada surpreendente. Mas o que me causou surpresa, sim, foi a ingenuidade do governo norte-americano em tentar tomar tal iniciativa. Então, dessa forma, não dá para condenar quem diz, até acho que eles estão corretos, quando afirmam que a atual geração dos líderes globais das democracias são extremamente imaturos, despreparados para conviver com adversidades. E com isso, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado dessa segunda edição, porque a primeira edição se perdeu em função daquele desgraçado do cartão de memória. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe pelo menos em dobro esse vídeo, porque eu tive trabalho duplo, apesar de vocês não estarem vendo isso. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau, um abraço a todos.